Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça filosófico que, assim, à primeira vista, parece não ter solução. É um desafio e tanto. De um lado, a gente tem uma tradição como a Advaita Vedanta. Ela é super racional, sabe? Quase matemática na sua lógica sobre uma realidade única, não dual. Exato. A razão pura, a análise e a busca pela verdade impessoal. E do outro lado, o completo oposto. A devoção, o amor, a paixão, a entrega a uma figura divina pessoal, como Krishna. O coração que se entrega versus a mente que analisa. Como é que se concilia isso? Tradicionalmente, são vistos como caminhos assim, quase incompatíveis. Exatamente. E é por isso que nossa análise hoje é tão fascinante. A gente vai investigar como um filósofo do século XVI, Madhusudana Sarasvati, conseguiu construir uma ponte sobre esse abismo. Uma ponte entre o jhana, a razão, e a bhakti, a devoção. E um ponto que o artigo deixa muito claro e que eu acho fundamental é que essa não é só uma discussão assim teológica abstrata. Não é só para especialistas. De forma alguma. É uma exploração de como as diferentes partes da experiência humana, a ação, o sentimento, o conhecimento, como elas podem ser integradas para uma transformação pessoal. O Bhagavad Gita, nesse contexto, não é visto só como um livro. É um texto-força. Texto-força, gostei disso. É, um dispositivo, sabe, projetado para provocar uma mudança real, existencial, em quem se engaja com ele. Então vamos entrar nessa força? Para começar, o cenário do Bhagavad Gita é icônico. Não é um templo, não é um mosteiro, é um campo de batalha. Minutos antes da batalha final, a tensão é máxima. E o herói, o guerreiro Arjuna, ele simplesmente trava. Ele olha para o exército inimigo e vê a família, primos, tios, antigos mestres, e ele entra em colapso. É uma paralisia total. E quem nunca se sentiu um pouco assim, né? Diante de uma decisão impossível, onde qualquer caminho parece errado. O cenário não é só um pano de fundo, é a própria mente em crise. E é nesse momento de desespero que o cocheiro dele, que se revela ser Krishna, começa a falar. Exato. E Krishna não é só um conselheiro, um amigo. A fonte explica que ele é um avatara, uma descida do absoluto no mundo. O que isso significa na prática? Como um avatar age? A ação de um avatar como Krishna, segundo a análise, é governada por dois princípios muito interessantes. O primeiro é o da completude. Completude. Isso. Por ser uma manifestação do absoluto, ele tem plena consciência da verdade. Isso quer dizer que ele age com total compaixão, com desapego, e as ações dele não estão presas a uma moralidade humana convencional. Peraí, vamos desempacotar isso. Agir além da moralidade convencional, isso soa um pouco perigoso, não? Poderia ser uma desculpa para qualquer tipo de ação. Poderia, mas não é. E é aí que entra o segundo princípio, que é fundamental, o da adequação. A adequação. A ação dele não é aleatória, entende? Ela se adapta perfeitamente ao contexto e opera em dois níveis ao mesmo tempo. No primeiro nível, comunitário, a ação dele busca restaurar o Dharma. O Dharma? A ordem cósmica? A justiça? O equilíbrio? Exato. A intervenção dele na guerra do Mahabharata é para garantir que a ordem moral seja restaurada na sociedade. Ok, então tem uma lógica maior, um bem comum. E o segundo nível? O segundo nível é o iniciático, o pessoal. Aqui, a ação é transmitir um ensinamento que transforma o indivíduo que está pronto para receber, que é exatamente o diálogo com Arjuna. Ah, claro. O objetivo ali não é só fazer ele lutar para restaurar o Dharma. O objetivo final é muito mais profundo, é levar Arjuna à libertação do sofrimento, o que a tradição chama de moksha. Então a gente tem essa tensão, ação no mundo, o Dharma, e a libertação do mundo, o moksha. E é aqui que o nosso quebra-cabeça volta, como a razão, o jnana, e a devoção, a bhakti, resolvem isso. O fascinante aqui é a evolução da coisa. A escola filosófica que dominava antes de Madhusudana, a Advaita Vedanta, do grande mestre Shankaracharya. Certo. Tinha uma resposta clara. O caminho principal é o jnana, o conhecimento racional. A ideia era que, através de uma reflexão filosófica rigorosa, a pessoa ia realizar sua identidade com o absoluto, com o Brahma.
E a devoção a Bhakti, onde ela entrava nisso? Era deixada de lado, mas era vista como secundária. A Bhakti era uma ótima prática preparatória, um purificador da mente. Tipo um aquecimento. Exatamente. Um aquecimento para o trabalho mais sério da investigação racional. Era um degrau na escada, sabe? Não o topo. Mas Madhusudana Sarasvati, ele era um devoto fervoroso de Krishna. Ele não devia se contentar com esse papel de coadjuvante para Bhakti. Não se contentava mesmo. Para ele, o amor, a entrega, isso não podia ser só um degrau para ser superado. Tinha que ser parte essencial do caminho e do próprio destino. E a grande sacada dele foi encontrar a prova disso dentro da própria estrutura do Bhagavad Gita. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Como ele fez isso? Qual foi a chave que ele usou para reler o texto de um jeito novo? Então, antes dele, era comum ver esses 3 caminhos. A ação, o Karma Yoga, a devoção, o Bhakti Yoga, e o conhecimento, o Jnana Yoga, como opções separadas. Tipo, você escolhe uma. 3 estradas diferentes. Isso. A genialidade de Madhusudana foi mostrar que o Gita não apresenta 3 estradas, mas uma única jornada, com 3 trechos, um depois do outro. Ah, entendi. Etapas de uma mesma jornada. Perfeito. E a estrutura dessa jornada, ele argumenta, corresponde perfeitamente à análise da grande sentença dos Upanishads, que é talvez a frase mais famosa da filosofia indiana. Tatvanasi. Tat Vamasi. Tatman Asi. Que significa tu és isso. Mas como essa frase tão curta se aplica aos 18 capítulos do Gita? A correspondência que ele propõe é, nossa, de uma elegância impressionante. Ele divide o Gita em 3 seções de 6 capítulos. Certo, os primeiros 6 capítulos focam no Tvam, o tu, ou seja, o indivíduo, Arjuna em crise. E o caminho ensinado ali é o Karma Yoga. Como agir no mundo de forma desinteressada. Ok, o eu individual. Depois, os 6 capítulos do meio, do 7 ao 12, focam no Tat, o isso. Isso é o absoluto, a realidade última, que no Gita aparece personificada como Krishna. E o caminho para se aproximar desse isso é o Bhakti Yoga, a devoção. A devoção bem no centro. Exatamente no centro. E, finalmente, os 6 últimos capítulos, do 13 ao 18, tratam da união, da identidade entre o Tat e o Tvam. E o caminho para realizar essa unidade é o Jnana Yoga, o conhecimento que dissolve a ilusão da separação. Isso é brilhante. Então a Bhakti, a devoção, deixa de ser um passo preliminar para se tornar o coração do Gita. A ponte que conecta o eu que age no mundo com a realidade última. Mas tu és isso ainda é um conceito bem abstrato. Tem alguma analogia para ajudar a gente a entender? Claro. A analogia clássica é a da onda e do oceano. A onda é o Tvam, o tu. Ela tem uma forma, uma identidade temporária, uma história. Ela nasce, se move e desaparece. O oceano é o Tat, o isso. A totalidade da água, a substância de tudo. A onda pode passar a vida inteira se achando separada do oceano, competindo com as outras ondas. Mas a verdade é que ela nunca deixou de ser o oceano. Ela é feita de oceano. Exato. A sabedoria, o jnana, é o momento em que a onda se dá conta. Ah, eu sou o oceano. O Gita, na visão de Madhusudana, é o mapa que leva a onda a essa realização. Fantástico. Isso muda tudo. E se a Bhakti é essa ponte central, imagino que nem todo mundo atravesse ela do mesmo jeito. O artigo detalha como é essa jornada na prática. Existem tipos diferentes de devotos? Sim, e essa é outra parte fascinante da análise. Madhusudana identifica no Gita uma espécie de escala da devoção, com 5 categorias, que mostram uma progressão da consciência. 5 categorias? A primeira, curiosamente, é a do não devoto, o Aparitajnana. A tradução literal é aquele cujo conhecimento foi roubado pela ilusão. Nossa! É a pessoa que nega qualquer realidade além do seu próprio ego. O artigo descreve como um narcisista cósmico. Ok, o ponto de partida é a negação. E depois? Depois vem 2 categorias que a gente talvez reconheça mais fácil. A segunda é o Artha, o que sofre. Ele busca Krishna para ter alívio da dor de um problema. Certo.
A terceira é o Artharfin, o que busca prosperidade, sucesso, ganhos materiais. É a oração do me tira desse aperto ou me ajuda a conseguir aquilo. Ah, a devoção transacional. Exato. Nos dois casos, a divindade é um meio para um fim do ego. Já o reconhecimento de um poder maior, mas ainda para servir ao pequeno eu. E qual é o salto a partir daí? O salto é qualitativo. A quarta categoria é o Jijinyasu, o buscador do conhecimento. Esse é o iniciado. Ele não está mais barganhando. A busca dele é sincera. Ele quer entender. Isso. Ele quer compreender a natureza última da realidade e, por consequência, a sua própria natureza. É o filósofo, o praticante espiritual sério. E no topo da escala, o destino final dessa jornada. No topo está o Jnani, o sábio. É aquele que não está mais buscando porque já encontrou. Ele realizou a unidade. E aqui vem a parte mais extraordinária do Gita. Krishna não descreve o Jnani como meu melhor servo ou meu fã número 1. E como ele descreve? Ele diz que o Jnani é Atmaeva, o que significa meu próprio ser, minha própria essência. Uau! Peraí, meu próprio ser? Isso é vertiginoso. Muda completamente a ideia de devoção. Muda tudo? Deixa de ser sobre pedir algo a um outro e passa a ser sobre reconhecer algo em si. O objetivo da devoção é, paradoxalmente, se dissolver. O devoto se torna aquilo que ele venerava. É uma virada completa. E se a gente conecta isso com o quadro geral, chegamos na segunda grande originalidade de Madhusudana. Para ele, a devoção não é só o caminho, a prática, o que ele chama de sadhana bhakti. Certo, o meio. Ela é também o próprio destino, o estado final, a sadhya bhakti. O sábio iluminado não para de ser um devoto. Pelo contrário, ele vive num estado de devoção espontânea, contínua. Só que agora, essa devoção é a reverência à sua própria natureza mais profunda. Que ele reconhece como sendo divina. Exatamente. Não é mais uma relação, é um estado de ser. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual é a síntese final? Significa que Madhusudana cria o que o artigo de Londo chama de um monoteísmo monista. É um conceito brilhante. Ok, monoteísmo monista, parece uma contradição. Me explica isso. Ou parece, mas não é. Monoteísmo porque preserva a ideia de um Deus pessoal, Krishna, que pode ser amado, com quem se pode ter uma relação, que é o foco da Bhakti. Certo. Mas monista porque, na realização final, se descobre que esse Deus não está fundamentalmente separado de você ou de qualquer outra coisa. A multiplicidade é uma aparência, a realidade é uma só. Entendi. Monoteísmo porque tem o foco em um Deus pessoal. Monista porque, no fim, esse Deus não está separado de mim. É isso. Exatamente. É uma forma de ter o melhor dos dois mundos, filosoficamente falando. E a fonte resume isso de uma forma magnífica, citando um mestre contemporâneo. Nós não dizemos que existe um único Deus. Nós dizemos que apenas Deus existe. Nossa. Apenas Deus existe. A diferença é sutil, mas... abissal. É. Pensando em todo esse percurso, a análise de Madhusudana nos leva da paralisia de um homem num campo de batalha a essa síntese filosófica que une ação, devoção e conhecimento de um jeito incrível. Uma síntese muito sofisticada. Vemos como a devoção pode ser reinterpretada, não como uma súplica passiva, mas como uma forma de participação ativa na própria estrutura da realidade. Uma participação cada vez mais consciente. A jornada do devoto, naquelas 5 etapas, é um aprofundamento da consciência sobre essa participação, que, do ponto de vista da filosofia, já existe desde sempre. E isso nos leva a um último pensamento para reflexão. O artigo do Dilip Londo menciona que a raiz sânscrita para Bhakti é Bhaji, que significa participar ou compartilhar. E ele aponta que é um conceito muito próximo da ideia grega de metex, a participação das coisas no mundo das formas de Platão. Uma conexão fascinante. Essa própria natureza. Isso nos convida a pensar que outras práticas nas nossas vidas, sejam artísticas, científicas ou de serviço, poderiam ser vistas não como atividades externas que a gente faz,
mas como formas de participação consciente num todo maior do qual, sem saber, a gente já faz parte.